Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de estudo, vamos continuar vendo a questão da Ásia. Hoje a gente vai ver a economia em termos de exploração mineral e energética da Ásia. Vamos lá, hoje a gente tem como objetivo conhecer os aspectos fundamentais de exploração, da economia, os recursos minerais metálicos, os combustíveis fósseis, todo o processo de habilidade de leitura de mapas, e aprofundar toda a capacidade de análise dessas tabelas. Então vamos lá, bora estudar. Quando a gente fala na Ásia, a Ásia no seu questão de exploração, a Ásia ela apresenta toda uma exploração de recursos minerais e energéticos que no seu território o que facilitam o processo de industrialização de um país. No entanto, a Ásia, ela determina que esse país tenha uma relevância no cenário industrial. Então, a maioria das nações asiáticas vive em situação ainda em que os recursos minerais e energéticos sejam abundantes no seu subsolo. Ele não é extraído. Por quê? Ela tem uma série de critérios para explorar esses minérios e fontes energéticas. Vamos lá, vamos dar continuidade quando a gente fala nos recursos energéticos e minerais, tá? Os recursos minerais da Ásia, em toda a sua extensão territorial, ela favorece a presença de uma grande variedade de recursos minerais e energéticos no subsolo. Alguns com importância vital na economia, outras nem tanto. Só que a exploração desses recursos, na maior parte dos países, está subordinado a interesses internacionais. Ou seja, está sob o controle de empresas transnacionais, que detêm o capital e a tecnologia para a exploração. Com isso, faz com que muitos países asiáticos tornem-se reféns de multinacionais. Isso não ocorre com a Rússia e com a China. A Rússia e a China não. Eles não têm essa dependência de outros países. Agora, os demais, sim. Quando a gente fala nessa questão, todos os padrões de industrialização e utilização desses recursos no continente variam bastante. Pois a gente encontra em países como o Japão, com uma das maiores economias do mundo, mas fortemente dependente na questão de importação de minério. A China, com a maior produção industrial mundial e, consequentemente, alto consumo de minérios, muitos deles produzidos internamente, e países essencialmente rurais, como Butão, onde a industrialização e os recursos minerais são de pequena importância. Então, quando a gente fala nessa questão, vamos analisar um pouco essa tabela. Essa tabela, ela traz alguns dos 17 principais minérios que é produzido no continente asiático. Quando a gente analisa essa tabela, a gente consegue ver que a China, ela produz quase todos os minérios. Quase todos os tipos de minério a China produz, seja destaque, com muito, ou seja, com pouco. Mas ela tem quase todos. A gente pega ferro, a China produz. Bauxita, a China produz. Fosfato, a China produz. Manganês, a China produz. Potássio, a China produz. Prata, cobre, tudo a China produz. Titânio, zinco. Então, a China, ela produz dos 17, praticamente todos. Eu acho que ela só não produz o níquel. O níquel e o urânio. São os únicos que ela não produz os 17. Quer dizer, dos 17 itens, a China, ela produz 15. Isso faz com que a gente tenha, na China,
um grande processo de enriquecimento de matéria-prima e não ser tão dependente. Então, quando a gente olha a China, vamos analisar com um pouco mais de calma esses dois gráficos que eu apresentei para vocês. O gráfico ele permite que a gente ter a conclusão que o setor mineral caracteriza uma forte concentração da produção em poucos países. Isso fica evidente nos 3 primeiros colocados da tabela anterior, em que quase todos os itens listados, mais da metade da produção se concentra nesses países. Outra coisa importante para a gente concluir: parte do território da Rússia, ela está localizado na Ásia, certo? A outra parte fica na Europa. Em algumas das suas explorações minerais são feitas nesse continente, embora a tabela não permita a gente mostrar o que ela produz e o que ela não produz exatamente ali dentro. Mas o país aparece apontado na tabela anterior como um conjunto de países desenvolvido. Então, a gente pega a tabela anterior, né, ela traz toda essa questão. Aí a gente pega nessa tabela Filipina, Indonésia, Mianmar, Cazaquistão, só aparecem na tabela uma vez, porque todo o seu processo de mineração, a sua atividade econômica é relativamente importante na formação do PIB desses países. Então, eles não têm tanta base de exploração. Outra coisa, alguns países que destacam largamente no setor mineral, ele traz, como a China, é o único país asiático com amplo destaque no setor, porque ela aparece em quase todos os principais produtos mundiais. Então, quando a gente vê essa questão, gente, a gente pega como base todo um processo de recursos energéticos que é utilizado. E aí, vamos analisar mais um gráfico. O gráfico de recursos energéticos. Os 3 principais recursos energéticos utilizados no mundo, que é carvão mineral, petróleo e gás natural. Olha a China aí de novo. Então, em carvão mineral, a China é a primeira do mundo. Em questão de petróleo, ela não entra, porque a China não tem reserva de petróleo. E do gás natural, automaticamente, ela também não tem, porque se ela não tem petróleo, o gás natural, ele está junto com o petróleo. Porém, se a gente parar para analisar o gráfico, vamos começar pelo carvão mineral. O carvão mineral, ele é usado na siderurgia e nas usinas termoelétricas. Ele tem grande destaque na Ásia, né? Principalmente na região da China, na Manchúria e na Índia. O que muito depende desses recursos energéticos. Esses países têm a metade da produção mundial, ou seja, o maior problema do seu uso é o elevado grau de poluição atmosférica que provoca. Por isso que muitas vezes a gente pega os países asiáticos sempre utilizando máscara. O petróleo, que é o segundo.
Dos 10 maiores produtores mundiais, 6 estão na Ásia, que é Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Irã, Emirados Árabes, Kuwait e a China. Só que a China não tem tanto. Porém, a Rússia está sendo a principal e o recurso que gera a maior riqueza, graças ao elevado preço no mercado mundial. Combustível hoje, os carros utilizam muito petróleo. Então isso dá todo um processo de fortalecimento e enriquecimento para os países que têm a extração de petróleo. O terceiro, o gás natural. Ele é considerado uma fonte de energia com o melhor crescimento. Por quê? Tem uma numerosa produtores na Ásia e 3 deles entre os maiores do mundo. Quando a gente fala que seria os 3 maiores, Rússia, Irã e o Catar, tá? Quando a gente fala nessa questão de investimento, por que cresce tanto a questão do petróleo, o uso a busca por novas fontes energéticas e minerais? A invenção dos motores, né, de combustão interna, fez com que os automóveis, caminhões, utilizassem essa fonte de energia. Então, a maioria dos automóveis hoje, caminhões, ônibus, eles são baseados no petróleo. Em 1955, já eram 100 milhões de veículos que circulavam no mundo. Hoje, a gente tem muito mais. E o que ocorre? Praticamente 90% ainda de todos esses veículos, que hoje a gente tem muito mais, é movido pelo combustível petróleo. Pouco se tem com combustíveis alternativos, tá? Então a gente vê a quantidade de carro que só foi crescendo e não se foi se desenvolvendo outra forma de combustível. Tem hoje o gás, tem a questão de carro elétrico, só que ainda é muito pouco a utilização desses meios. E aí a gente vê os países que se destacam quanto à questão do petróleo, né? Em termos de reserva de petróleo, a quantidade de petróleo que comprovadamente se encontra sobre o subsolo de cada país, a gente teve em janeiro de 2017 as reservas comprovadas do petróleo que estavam em torno de 1,6 trilhão de barris. Gente, a gente está falando isso no Oriente Médio. O Oriente Médio, ele é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tá? A gente tem a Venezuela, que é a maior, e logo atrás da Venezuela, a gente tem o Emirados Árabes. Por que é importante a questão do petróleo? Né? A gente pega o petróleo aí. Se vocês pararem para olhar a tabela, entre os 10 primeiros, o Brasil nem entra. E o Brasil é produtor de petróleo. Então, quando a gente fala nessa questão, por que o petróleo ele é muito rico e ele é muito disputado? Primeiro, porque na produção, a quantidade de petróleo que é utilizada é gigantesca. Segundo, o valor do petróleo que é muito bom. Tá? Então, a quantidade de petróleo que efetivamente se extrai do subsolo, agora falando especificamente da Ásia, é cerca, em média, 81,8 milhões de barris de petróleo por dia. Gente, isso é muito petróleo. Para vocês terem uma ideia, o Emirados Árabes, eles extraem 10,4 milhões de barris de petróleo por dia.
O primeiro a extrair é a Rússia, depois vem Emirados Árabes, aí vem Estados Unidos. Dos Estados Unidos a gente tem o Iraque, depois o Irã, China, minto, gente, a segunda é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é a segunda, o Emirados Árabes é o oitavo. O Brasil é o 10º, tá? Isso a gente quer dizer que milhões de barris por dia. Então, a Arábia Saudita, ela extrai aproximadamente 10 entre ela e a Rússia, que a Rússia é 1% a mais, ela extrai 10 milhões de barris de petróleo por dia. Isso não é nada pouco, gente. Se a gente for calcular que o petróleo se vende em dólar, eles ganham muito dinheiro com isso. E o consumo. Só que ao mesmo tempo que eles têm todo um processo de produção, eles também têm que um gasto. Por quê? Quando a gente fala no consumo, a quantidade de petróleo efetivamente que é consumida por um país, ela é maior do que se produz. Então a falta eles acabam importando. Por quê? Ela vai gerar dependência internacional desse recurso. É o caso da China. A China, ela produz 3,9 milhões de barris de petróleo por dia. E ela consome 11,7. Então, isso faz com que a China acabe tendo uma dependência muito grande. E nas últimas décadas, né, o petróleo ele se tornou um dos principais causas de disputa por conflitos internacionais no Oriente Médio. Quando acontece guerras na região, é por causa do preço, porque afetam a economia de praticamente todo mundo. E os poços de petróleo, as refinarias, os portos, os oleodutos, acabam se tornando alvo estratégico para bombardeios e ataques. É o que eu sempre falo para vocês. O petróleo, ele é essencial. Já que todas as condições naturais não favorecem a pecuária e a população em geral, é pobre, o que ocorre? O petróleo é a maior fonte de recurso do Oriente Médio. Quanto à exploração em larga escala, é muito importante. Por quê? É o que gera uma maior economia para todo o Oriente Médio. E é por isso que o Oriente Médio é tão visto pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma dependência muito grande pelo petróleo do Oriente Médio. Pessoal, assim a gente termina mais um módulo. Espero que tenha contribuído um pouco e até a nossa próxima aula.